Deuteronômio capítulo 11. Eu quero dizer a vocês que esses nossos encontros são encontros para a gente lançar princípios, falar de princípios da palavra, para estruturar as nossas vidas, o nosso lar, o nosso casamento, porque todos nós queremos ser felizes, amém? Todos nós queremos ser bem-sucedidos, queremos ser abençoados, ter uma família abençoada, mas às vezes a gente não tem as bases, os alicerces, para que isso aconteça. Os dias são maus, cada dia as coisas estão mais difíceis, há uma investida muito grande contra a família, e o pior, que além de ter uma investida muito grande, estão calando a nossa voz. Muitos de nós ficam assim, bem, eu não concordo com isso está errado, isso atenta contra a palavra, atenta contra a família, atenta contra os princípios éticos e morais, mas eu não tenho nada problema deles, eu não vou arrumar briga com isso, e nós deixamos de nos posicionar. E sabe o que acontece? É que os nossos filhos vão tendo também uma visão de que cada um na sua. Nós precisamos ser uma geração forte, centrada na palavra, amém? Uma geração bíblica e uma geração que se posiciona. Os crentes do primeiro século, foi dito a respeito deles: estes que têm transtornado o mundo, chegou até nós. Os crentes em Jesus são conhecidos, ou eram conhecidos, como protestantes. Gente que estava confrontando os poderes da época, confrontando o engano com a verdade. Portanto, é preciso que assumamos a nossa posição. Quem vai ensinar as verdades não serão anjos, somos nós, eu e você, e a começar da nossa casa. Deuteronômio capítulo 11, versículos 18 e 19, diz assim: ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, ata-as, amarra-as por sinal na vossa mão. O pessoal não tinha um costume, até pouco tempo fazíamos na igreja, fazia uma pulseirinha, colocava alguma verdade, não é assim? E a gente ficava com aquilo, andando com aquelas pulseiras, para que a gente toda hora lembrasse, e ela dava um recado na nossa mente. É isso que a palavra está falando. Põe estas palavras no vosso coração, na vossa alma, ata-as por sinal na vossa mão, e elas vos serão por frontais entre vossos olhos. E ensiná-las-eis a vossos filhos. É para ensinar quem? Aos filhos. Falando delas, sentados em vossas casas. Só que o que tem acontecido é que a televisão é que está falando aos nossos filhos. Muitos perderam a prática de almoçar juntos. Eu vou até fazer essa pergunta. Quais famílias aqui têm o costume de sentar juntos, na hora do almoço, a família toda reunida ao redor da mesa? Levanta a mão. A maioria, louvado seja Deus. Alguns às vezes é por causa de escala de trabalho, eu entendo. Mas isso é uma bênção, que nós não podemos abrir mão dela. Então, sentados em vossas casas, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar. Em outras palavras, o tempo todo a palavra tem que ser ministrada. Por quê?
Porque se não houver uma repetição contínua dos princípios, das verdades, elas não ficam gravadas. Quando você for ensinar seu filho, sua filhinha, a fazer xixi no vaso, você não falou uma vez e ficou resolvido, foi? Tinha que falar, ensinar, 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 ensinar. Todas as verdades que nós ensinamos, nós fomos inculcando, amém? Não se falou uma vez só e aprendeu, foi um processo contínuo. Assim também é a formação do caráter dos nossos filhos, assim também o ensino, a obediência à palavra de Deus, ensinando o tempo todo. Além disso, quando fala ao sentar-se, ao andar, ao levantar, isso é, você ensina também com a prática. Eles olhando e vendo como se faz. Porque a boca não pode dizer uma coisa e as nossas atitudes dizerem outra. Ensinar os filhos não quer dizer que a gente entrega para a célula, ou para a escola dominical, ou para uma reunião de jovens. Esses são complementos. Mas ensinar é um ensino contínuo, o tempo todo. Conversa de todos os dias do nosso lar. Na mesa, ao comer, na hora de levantar, na hora de deitar. Não é uma questão de enviar os filhos à igreja para algum professor desempenhar a função abandonada pelos pais. Não é uma questão tampouco de mera leitura diária da Bíblia com as crianças. A nossa filha tem 15 anos, a Simone tem a prática a todo dia dizer: você já leu a Bíblia? Você já leu a Bíblia hoje? Então vai ler. E de sentar com ela no nosso quarto e estudar, ler a palavra de Deus com ela. A instrução espiritual, de acordo com esta passagem, com o texto que lemos, deve ser contínua. É responsabilidade dos pais entrelaçarem o ensino da palavra de Deus com todas as atividades diárias da vida no lar. Versículo 20: escrevê-las-eis nos umbrais das vossas casas e nas vossas portas. É isso mesmo, é quadro mesmo. Colocar verdades da palavra de Deus nas paredes, em todos os lugares, para que eles vejam. É para ficar mesmo exposto a eles. É preciso entender isso. Obrigado. A família toda deve ser confrontada pela palavra de Deus de todas as formas, em todas as oportunidades e em todos os lugares. Amém? E o versículo 21 diz assim: ele tem uma descrição daquilo que vai acontecer como consequência disso: para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra, que o Senhor com juramento prometeu dar a vossos pais. Então está dizendo: pratique a palavra, viva a palavra, ensine a palavra, medite na palavra, inculca a palavra no coração de vossos filhos. Para quê? O que vai acontecer como consequência? Para que se multipliquem os anos da face da terra. Os dias que os filhos e os dias de vossos filhos na terra que o Senhor lhes prometeu sob juramento. Então, esse é o princípio. Isso precisa ficar muito claro. Mas tem algo que eu quero colocar aqui, chamando a responsabilidade dos pais. Agora eu falo do pai. Pai, você é sacerdote, profeta e rei na sua família.
em todos os lares, em todas as épocas, em todas as dispensações. Todo pai tem 3 ministérios específicos. Ele recebe de Deus esse mandado e nunca poderá renunciar esse mandado diante de Deus. Todo pai, ao se tornar pai, e em virtude da sua paternidade, ele tem o ministério de sacerdote. Digam comigo: o ministério de sacerdote, o ministério de profeta e o ministério de rei. Em relação à igreja, Cristo é o sacerdote, profeta e rei. Ele recebeu do Pai esses 3 grandes ministérios. Deus tem constituído o homem na família como seu representante, com os mesmos 3 ministérios. Como sacerdote do seu lar, o pai representa a família diante de Deus, na presença de Deus. Isto é, a responsabilidade primária é sua em manter, em apresentar a família diante de Deus. E o que temos visto é o contrário. Os homens têm deixado essa responsabilidade no ombro das esposas. Estão em falha, estão em pecado, estão em desobediência. Não brinque com isso. Como profeta do lar, ele faz o contrário. Ele representa Deus à sua família. Como sacerdote, ele apresenta a família diante de Deus. Como profeta, você representa Deus diante da sua família. Você pode, guarde uma coisa: todas as vezes que um homem é curado, que um homem é restaurado nas suas emoções, na sua espiritualidade, no seu andar com Deus, toda a sua família entra na rota da cura. No Novo Testamento se falava de conversão de famílias. O pai confessava Jesus como Senhor e Salvador, toda a família vinha junto. Você pode notar. Quando o homem se posiciona em Deus, sua família se posiciona também, porque ele é o referencial. Ele é o profeta. E se ele entende isso, e se posiciona como um guerreiro espiritual, como um protetor espiritual da sua casa, como um guardião da sua família, os seus filhos vão vendo nele o respaldo, os seus filhos vão vendo nele o exemplo. Você pode notar, se o pai é gelado, é frio, os filhos também o são. Se o pai é cheio do Espírito de Deus, os filhos também serão cheios de Deus. Isso é muito sério. E o que nós temos visto ao longo dos anos e séculos é que o diabo tem enganado a muitos de nós, de forma que os homens vêm negligenciando a sua responsabilidade espiritual, de pai, de profeta, de sacerdote da sua casa, de rei, aquele que tem autoridade, e de provedor. Que autoridade terá o homem que não é provedor da sua casa? Dá seus pulos, dê seu jeito, mas se posicione. Porque tem um costume, um princípio aí fora que diz que quem paga as contas é que manda. Como sacerdote, ou como chefe, ou rei do seu lar, ele governa a família no lugar de Deus. Isso é, ele é essa autoridade constituída por Deus sobre a sua casa. Este ministério pertence aos pais em todas as épocas e em todas as dispensações. Como sacerdote, o pai tem a responsabilidade de interceder por sua família diante de Deus. Ele representa a sua família na presença de Deus. Ele leva a Deus diante de todas as necessidades de sua família. Cada membro da família é levado à presença de Deus diariamente pelo pai. Eu não vou pedir para você levantar a mão para saber se você faz isso.
mas todo pai tem que ter essa responsabilidade, assumir essa responsabilidade de orar por sua família. Eu fiz questão de criar um grupo de transmissão com os membros da minha família. Nessa linha de transmissão, eu coloquei Simone, coloquei Lucas, a Radassa, como ela usa o telefone da mãe, então a mãe ouve a oração e depois passa pelo ouvir. Coloquei o meu filho, coloquei minha mãe, coloquei minha sogra. Eu oro para um monte de gente, mas todo dia a minha família tem uma oração minha para eles ouvirem. Além das demais orações que faço em favor da minha casa. Você também faz a proteção e bênção, traz a proteção e a bênção de Deus sobre a sua família, exercendo a fé em favor da sua família. Como profeta, o pai representa Deus à sua família. Inconscientemente, como as pessoas que trabalham como orientadores ou conselheiros de crianças sabem, a imagem que a criança tem de Deus vem por intermédio do pai. É assim ou não é? Se ela não tem uma boa relação com o pai, ela terá dificuldade de se relacionar com Deus. Se o pai era um pai ausente, ela também terá dificuldade de relacionar com Deus. Se o pai é abusador, no sentido de duro, de que não ouve, de grosseiro, alguém que traumatizou, que machucou, que machuca, ela terá dificuldade na relação com Deus. A partir do caráter e personalidade do pai é que as crianças formam os seus primeiros conceitos de Deus. E foi assim que Deus quis. É por isso o grande interesse de Deus na família. Porque a família é a representação do propósito de Deus. E é por isso, e você precisa entender, e é por isso o grande ódio do diabo à sua família. A família é a base, e é por isso todos os ataques que nós temos visto se multiplicar contra a base que é a família. Tem alguns estados aí aprovando uma mudança de lei, que a linguagem agora tem que ser neutra. Aonde a palavra for masculina, põe um X. Onde for feminina, põe um X. Aonde você vê grandes marcas, bancos e outros que colocam como modelo de família 2 homens ou 2 mulheres. Só que você não sabe o poder disso, porque isso está dentro da nossa casa. Essas imagens estão chegando o tempo todo. Isso está na internet. Sim ou não? O tempo todo. Os filhos estão sendo doutrinados. Portanto, a sua responsabilidade é muito grande. Todo pai tem a responsabilidade de representar Deus à sua família. Ele é a boca. Você é a boca, o porta-voz do lar. Porta-voz de Deus do lar. É você que também deveria ensinar as coisas de Deus aos seus filhos. Terceiro ministério do pai no seu lar é o de rei ou chefe. Como rei, o pai deve dirigir sua família como representante da autoridade divina. Dentre as qualificações de um líder espiritual na igreja, o homem deve assumir a capacidade de governar bem a sua própria casa. E aí eu te digo, mulher, renuncie esse engano de ser a voz da sua casa se você tem marido. Isso é obra do diabo. Se seu marido não escolhe, não tome decisão e deixa para você, confronte-o. E diga, aprenda a decidir.
Decida decidir. Decida agir. Eu sei que tem muita mulher que foi achatando o homem de tal maneira que chegou um ponto para ele, para não acabar o casamento, ele preferiu calar a boca. Ele prefere se abster. Ele prefere se calar. Ou quando explode, faz uma lambança. Você não precisa gritar, você não precisa bater em ninguém, até porque a Maria da Penha está de olho em você. Maria da Penha não é brinquedo, não, que é a sujeita. Uma lei terrível. Você deve ser firme. É princípio bíblico. Eu sei que tem muita mulher que cobra, agora mesmo está querendo que o marido haja, mas quando ele começa a pôr os bracinhos de fora, os passinhos de fora para agir, a confusão está feita dentro da casa dela. Você está em falha. E posso dizer mais? E estou dizendo isso tudo para vocês com muito amor. Como eu disse no início, todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer ter uma família bem estruturada. E lá na frente diz assim, não sei por que deu errado, não sei aonde eu errei. Você errou nos princípios. É igual uma casa construída sem alicerce. Casa sem alicerce. Esse é o erro. Se tendo toda a estrutura e toda a alicerce, nossa família, minha e sua, é bombardeada o tempo todo, corremos riscos o tempo todo. Como eu disse, o celular está na mão dos nossos filhos o tempo todo, chegando imagens e mais imagens, filmes e mais filmes, notícias e mais notícias, além da televisão. Então é uma luta desigual. Por isso nós temos que nos posicionar de forma muito contundente, pedindo, Senhor, abra os meus olhos. Guarde uma coisa, toda casa onde a mulher é dominadora, os meninos saem fracos, as meninas saem fortes como a mãe, e esse ciclo se repete. Quando ele vai casar, com quem que ele casa? Com quem que o menino casa? Com a mulher de personalidade forte, dominadora, igual a mãe dele. E a menina? Vai procurar um fraco, um homem que não agia, que não decidia, igual o pai dele, o pai dela. O problema está na base. Por isso é que a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, dê um glória a Deus. E a Bíblia diz que quem precisa de sabedoria, peça que Deus dá. Eu quero dizer o seguinte, muitos de nós agiu errado até agora, porque a gente não tinha revelação, não tinha consciência, vem dessa herança, recebendo isso. Mas eu quero te dizer que quando a gente decide se posicionar e buscar de Deus, o Espírito Santo nos capacita, o Espírito Santo nos ensina. Se a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa, ela vai exercer sua influência, porque toda mulher tem poder de influência muito grande, e ela vai exercer a sua influência na família, levando o marido a agir, jamais a tomar o lugar dele. Você pode dar uma glória a Deus? Nenhum homem poderá renunciar a esses ministérios ou responsabilidades diante de Deus. Nem poderá transferir suas responsabilidades a um pastor, ou um líder na igreja, líder de mocidade, conselheiro de criança, ou qualquer outra pessoa. Sabe o que está errado com a nossa sociedade? Homens desertores. Homens abdicando do seu poder, do poder que Deus colocou nas mãos deles. Eu costumo dizer que é melhor um homem duro, bravo, que age, às vezes ele age como se tivesse com motosserra na mão, e que às vezes depois tem que voltar atrás, fazer conserto, do que um homem que não decide, que não age,
e que empurra a esposa para uma responsabilidade que não é dela. Meu jeito de falar é porque você sabe que eu tenho uma unção, uma veia profética. Mas eu não estou com raiva, não estou bravo e não quero te espantar dessa reunião. Mas eu só quero te mostrar que nós precisamos colocar a nossa casa em ordem. Talvez alguns vão ter que me dizer daqui uns dias, me procurar e dizer: apóstolo, eu entendi. Eu ficava fugindo da minha responsabilidade para não arrumar confusão com a mulher. E agora eu comecei a puxar a corda de volta e a confusão surgiu. Aí você traz a denúncia para mim que nós vamos tratar com ela. Traga. Traga. Aí sabe o que vai acontecer? Aí nós vamos implantar um curso chamado Casados para Sempre, para ensinar o povo como é que relaciona. O desertor é alguém que foge das suas responsabilidades. A maioria dos homens modernos tem fugido das suas 3 responsabilidades básicas: de pai, de marido e de líder espiritual. Qual tem sido o resultado? Veja só, se alguém ora com as crianças na hora de dormir, quem é que ora? A mãe. Então o pai está falhando? O pai está falhando? Mas eu tenho uma mulher que fala assim: Ronildo, você já orou com a Radassa? Isso é sabedoria. Você pode auxiliar o marido. Amém? Se alguém lê a Bíblia com as crianças da família, quem é que faz isso? Marido. Que seja. Qual o marido que faz isso? Levanta a mão, quem faz? Marido. Qual marido faz isso? Eu falei: quem ora com o filho quando ele está doente? Pai ou mãe? Quem arruma as crianças para levar para a igreja? Tem nenhum macho aqui que ajuda a arrumar, não? Aí eu pergunto: é errado a mãe fazer isso? Não. Não. Agora, eu vou perguntar e levanta a mão, preste atenção. Levanta a mão as mães que têm que fazer os 2 papéis, de pai e de mãe. Ou porque o marido não é crente, ele não entende, ele não te ajuda, ou porque você não tem marido. Cadê? Mães que criam filhos sem o seu marido, ou que o marido não é crente, não entende, e é você que tem que fazer. Ok. Deus vai te dar graça para fazer tudo isso. Ele é o seu marido. Amém? Amém? Deus vai te dar toda a graça para isso. É errado quando o verdadeiro iniciador e orientador de toda a vida espiritual no lar deixa suas responsabilidades à mãe. Ah, eu estou cansado, trabalhei o dia todo. Não é assim? A letra? Aí quando você vai deixando para a mulher assumir a posição, aí o menino fala assim quando está pequeno: quando eu crescer eu quero ser igual ao meu pai. E aí, como o pai nunca assumiu o seu papel espiritual, ele também não vai assumir o seu papel espiritual. Agora guarde, mas quando o filho desviar, não culpe a igreja. Deus vai colocar a responsabilidade em cima da sua cabeça. Você era o sacerdote, o profeta e o rei. Se seu filho falhou, é porque você falhou. Você pode ter outras alternativas, todas elas muito boas. Você pode ser presidente de banco, ser um multimilionário, grande empresário, mas você não pode falhar no seu papel de marido e pai diante de Deus. Se você falhar nessa área, você é um fracasso. Creio que Deus quer que eu, você, que todos os homens, que vençamos. Amém? Guarde uma coisa:
Nenhum sucesso nessa vida compensa o fracasso dos nossos filhos. Isso é muito sério. Se nós ensinamos os caminhos, ensinamos os princípios, e eles, quando chegarem na idade adulta, se desviarem, pode sossegar o coração, que é por pouco tempo eles vão voltar para os caminhos do Senhor, porque os princípios foram gerados no coração deles. Você pode dar uma glória a Deus? Gênesis 7 diz que Noé, Deus mandou que ele entrasse na arca com a sua esposa e com os seus filhos, 3 filhos, e as esposas dos seus filhos. Interessante, eu até falo isso em um dos meus livros. Enoque, Deus tirou da terra, do meio da geração perdida, corrupta. Noé, Deus deixou ele na terra, mas tirou a geração corrupta de perto dele. Abraão, Deus fez diferente. Deus disse assim: eu quero fazer uma aliança com você, mas eu quero deixar você no meio desse povo, e você me servir, e você será o pai das nações da terra. Glória a Deus. A questão não é sair do meio do problema. A questão é ser sal da terra e luz do mundo na geração corrupta em que nós estamos. Deus haverá sempre de honrar. Talvez você não tenha muita sabedoria intelectual, talvez não estudou, não tem problema, mas sua voz será honrada e respeitada se você andar com Deus. Deveres do pai: o homem, como sacerdote do lar, se empenha para doutrinar seus filhos dos princípios de Deus através da comunicação e do entendimento. Deuteronômio 6, 7 e 8. Tu inculcarás a teus filhos, e deles falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar, também atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal, estará de frente aos seus olhos. Efésios 6, 4. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os sob disciplina e orientação do Senhor. Então, primeiro, seja claro nas suas ordens. Senta com seus filhos e leia o beabá. Fale claro o que é que você espera deles, como eles devem ser, como devem agir. Não dê ordens absurdas. Admoestar significa advertir, avisar, lembrar, convencer pela argumentação consistente e sábia. O homem, como sacerdote do lar, disciplina seus filhos com sabedoria e amor, usando a vara da correção. Meu Deus, está falando em vara. Quem aqui já disciplinou ou disciplina quando precisa filho com vara? Levanta a mão. Provérbios 13, 24. O que retém a vara aborrece o filho, mas o que ama cedo o disciplina. O que é isso? Olha para mim. Olha para mim. Quem ama o filho cedo o disciplina. Se você não dobrar seu filho agora que ele está novinho, depois você não vai dobrar. Você está entendendo? Quando é que começa a dobrar? Desde novinho. Olha que ele começa a endurecer. Começa a querer dar piti. Preste atenção. Se hoje seu menino de 2 anos, de 3 anos, se joga no chão, dando piti, ele sabe o que está fazendo ou não sabe? Sabe. É uma forma de te manipular. Aos 13, corre o risco dele jogar você no chão. Eu já apanhei muito. Muito. Eu acho que era difícil um dia que eu não levava um couro. Eu acho que se eu fosse menino hoje, eles iam me passar que parei. O menino fala assim: passa parei nesse menino. Eu ia ter aquele monte de síndrome TDAH, não sei o quê, sabe, de déficit de atenção, que eu não concentrado em nada, turbinado, corria para todo lado. É porque hoje é assim, leva no profissional, o profissional fala assim: ah, ele tem síndrome de déficit de atenção, é assim? Qual é a outra? Tem uma outra. Hiperativo, eu era isso tudo. Aí o que os pais fazem? Ai meu Deus, é doente, então não pode corrigir. Abra teu olho.
Se você não dobrar ele agora, você vai dobrar quando? Então eu digo vocês com muito carinho, eu fico preocupado quando eu vejo menino, corre para cá, zoa daqui, entra dali, corre dali, e eu fico pensando assim, não tem pai não? Não tem mãe não? Aí é um tal que não para, corre daqui, corre dali, e é banheiro toda hora, é água toda hora. Meu Deus, se a palavra diz, guarda teu pé quando entrar na casa de Deus. Mas e quando é o próprio pai e a mãe que também não para? O que retém a vara aborrece seu filho. Se precisar de vara, não tema em usar. Pega uma varinha molinha, de goiaba, é uma beleza. Não é um pedaço de pau e nem sua mão, é vara. É vara. E aí o que muitos pais fazem, homens fazem? Empurra para mãe. Você resolve. É com você. Ué, você não é o pai? Provérbio 22:15 diz: a estultice está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina vai afastá-lo das tolices. Agora guarde uma coisa, o uso da vara deve ser adequado com a idade. À medida que vai crescendo, vai diminuindo a vara e vai usando mais as palavras. Vai tirando o que gosta. Celular, desobedeceu? Guarda celular. Televisão, desobedeceu? Tira a televisão deles. Queria ir no lugar tal, não vai. Amém? Mas faça isso, porque se você não ensinar agora, quando chegar na pré-adolescência, meu irmão, você não vai ter mais autoridade sobre. Isso é muito sério. Outra coisa, não use a vara quando tiver irado. Também não use a vara porque está com raiva da mulher. Aí você vai bater nos meninos. Está com raiva do marido e solta o cacete dos meninos. Menino sabe que você está batendo porque você está com raiva do marido. Oxe! Preserve a dignidade do filho, não corrija em público. Leve a um local reservado. Eu quero fazer uma recomendação às mulheres. Às vezes o homem trabalhou o dia todo. Chega em casa cansado e estressado. A hora que ele põe o pé na porta, a mulher já recebe ele falando de confusão, de problema, de desobediência de menino, de rebeldia de menino. Não faça isso. Seja sábia. Tem hora para cada coisa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A nossa casa é a casa do avivamento, o lugar da presença de Deus, da glória de Deus. Espírito Santo, és bem-vindo na minha vida, na vida dos meus filhos, na minha família, na minha casa. E agora eu digo: espíritos malignos, fora da minha casa, da vida dos meus filhos, do meu casamento, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.